como é uma brasileira morar na casa de franceses. Eu sou Miriam, eu sou casada com um francês e hoje estou na França. E eu quero contar um pouquinho para vocês como é viver, né, e conviver todos os dias com franceses. Meus sogros são franceses e eu convivo com eles todos os dias aqui na França. Eu quero falar para vocês um pouquinho essa diferença cultural, essa diferença, o que eu vejo de tão diferente, né, entre a nossa cultura e a cultura francesa, o que tem de tão diferente entre nós e como é esse dia a dia, como é também o idioma. Eu quero conversar um pouquinho com vocês como é isso, talvez seja sua curiosidade, então nesse vídeo fica aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, eu conheci meu esposo no Brasil, ele já falava português, para minha sorte, então isso não foi um empecilho para mim, porque eu não falava francês na época. Hoje me desenrolo no francês, falo aí, eu me enquadro num nível intermediário mais ou menos, mas ainda estou evoluindo, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que para mim ainda é complicado, mas estou evoluindo, ainda mais morando aqui fica mais fácil, né? Desde quando eu conheci meu esposo, eu já vi a diferença nele em relação ao brasileiro, vamos dizer assim, e os franceses. Isso eu tô falando, tá? Da experiência que eu tenho. Talvez você tenha uma experiência totalmente diferente da minha, mas estou falando da minha experiência e do que eu vejo. Pode ser que você tenha outra ideia, outra experiência, mas eu vou contar um pouquinho de como eu sou e talvez se isso foi igual o que você já viveu, o que você conhece, o que você já ouviu, então você também deixa aqui no comentário que a gente discute um pouco sobre esse assunto. Mas, meu esposo, então, já achei ele extremamente direto, objetivo e sem enrolação. Coisas que às vezes você vê muito aí nos brasileiros, né? Enrolação, vamos ver o que vai dar, essa coisa assim. Então, uma diferença que eu vi muito forte nos europeus, e eu vejo muito aqui, assim, é que as pessoas são bem determinadas. Se elas querem uma coisa séria, elas querem uma coisa séria. Se elas não querem, elas não querem. Então, elas têm isso muito claro e elas não estão ali para agradar ninguém, sabe? Eu vejo isso muito forte, que eles não estão, assim, preocupados se vai te agradar ou não, eles vão falar a verdade. Então, eu vejo isso, eles muita sinceridade, muita transparência em relação às coisas. O que a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, assim, a gente quer agradar as pessoas, ou a gente quer dar um jeitinho para que alguma coisa dê certo. Eu vejo que aqui eles são muito diretos em relação às coisas, e então isso eu já vejo bem diferença já cultural. Uma vez a minha psicóloga me falou uma coisa que fiquei pensativa, que é que a diferença, né, entre um europeu e um brasileiro, por exemplo, que o europeu ele é aquela pessoa que coloniza, né, aquela pessoa que dá as direções, aquela pessoa que tem isso já neles. Eles não foram colonizados, eles não receberam ordens, foram aprisionados, né? E eu vejo que o brasileiro, a gente tem isso da nossa raiz, assim, de ser um pouco aprisionado, da gente se sentir menor do que o outro já, da nossa natureza. Parece que a gente já nasce com isso, a gente já nasce, parece com um síndrome da inferioridade, alguma coisa desse tipo. E eu não vejo isso nos franceses. Eu vejo vários livros que eu já li de autoajuda, assim, que às vezes eu lia trecho pro meu esposo e falava assim, nossa, isso é muita coisa de brasileiro, né? Tipo assim, coisas que você tem que vencer, que a sua mentalidade te aprisiona, sabe? Coisas nesse tipo, que pra gente, assim, às vezes é uma lapada. Pra eles falam, nossa, isso realmente é coisa de brasileiro, né? A gente já tem isso, parece que em nós, de sermos um pouco, se sentir inferiores mesmo em relação, principalmente ao europeu. Quando um europeu, por exemplo, chega no Brasil, ou até um americano, enfim, né, tô falando de um estrangeiro, quando ele chega no Brasil, ele é praticamente um popstar, né, tipo, ele chega, ele tem oportunidades, ele é bem-vindo, as pessoas querem ajudar, as pessoas param na rua, quase, né, é um ponto turístico. Agora aqui, um estrangeiro é mais ou menos assim, você está atrapalhando, tá? Você está aqui atrapalhando o meu lugar, mais ou menos assim. E você vê muito essa guerra entre principalmente Portugal e os brasileiros, né? Que os portugueses às vezes querem que a gente rápido de Portugal. E quando você está assim, que nem aqui na França, não tem essa rixa diretamente com o Brasil. Eles, na verdade, não estão nem aí pro Brasil, mas em relação a rixa, assim, você está atrapalhando, eles não estão assim, eles não vão estar extremamente dispostos a te ajudar, mas também não vão te atrapalhar e também não vão, assim, ser aquela pessoa que vão estar o tempo todo ali para te ajudar. Eles vão te responder o que você precisa, vão te auxiliar no que você precisa, mas é assim, é isso que você tem que fazer, faça, tá bom? Então, assim, você vê que eles estão muito acostumados a lidar, vamos dizer assim, com muitos estrangeiros, né? Estão acostumados o tempo todo, tem estrangeiro o tempo todo, tem gente, então não é uma coisa assim diferente. Quando a gente fala do Brasil aqui,
As coisas que lembra é futebol, é samba, é Lula, é Bolsonaro, é esse tipo de coisa. Então, as referências também não são assim, né, extraordinárias para se referir ao Brasil. Então, não tem nada assim de requisitos, assim, vamos dizer, que eles são a favor ou são contra. Eles são meio assim, sabe, em relação ao Brasil. Bom, agora, conviver todos os dias com franceses. Você realmente não pode ser uma pessoa que tenha mimimi. Você não pode ser uma pessoa que tenha um senso de inferioridade muito forte, porque realmente você vai ter que lidar muito com seus sentimentos. Porque, como eu te disse, eles são pessoas extremamente diretas no que eles precisam te dizer. Se eles hoje estiverem chateados com você em relação a alguma coisa que você fez, eles vão realmente falar: você fez isso e eu estou extremamente chateada com você por causa disso, 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 disso. E amanhã ou daqui uma hora já vai estar tudo normal, a gente vai estar rindo, dando risada e fazendo coisas, chamando para tomar um café. Então, se você for muito assim, chateadinha, ficar muito chateado com algumas coisas, você vai ficar pegando mal com as diretas dele. E outra, quando você falar uma coisa que pode ser legal, tal, e se eles não acharem que é legal, eles vão falar: não, isso aqui não tem nada a ver, não é legal. Tipo assim, eles não vão falar que é legal aquilo porque você acha legal. Eles vão falar porque eles realmente acham que é legal. Tipo, você sabe quando você tá numa conversa assim, que a pessoa fala uma coisa assim: eu gosto muito de ir na Disney, mas eu odeio a Disney. Aí eu falo: é legal mesmo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Você vai dar essa conversa, né? Agora aqui não, eles vão falar: eu não gosto da Disney, tá? Não tem nada a ver pra mim. Só gente, pra mim, não tem nada a ver, eu não gosto, prefiro tais e tais. Então, assim, às vezes você vai até ficar meio assim com o comportamento, mas é algo normal, é assim que eles realmente agem. E eu vejo muito que os franceses, eles lidam com as crianças mesmo para que elas sejam muito independentes. Hoje eu vejo assim, quando eu saio assim quando eu saio assim, fico reparando, principalmente as crianças, eles são muito sozinhos. Eles carregam suas mochilas, eles carregam as blusas que eles estão. Você não vê a mãe com um monte de coisa, com o filho no colo, e com sacola. Você não vê uma francesa andando. Acho que você nem consegue imaginar isso. Eu consigo imaginar uma brasileira com uma criança no colo, com 1000 sacolas, e você não vai ver isso você não vai ver isso aqui na França. Então as crianças vão carregar suas coisas, a mãe vai carregar suas coisas, ela pode facilitar a vida da criança o quê? Aqui eles andam muito de bike. Então, pode colocar um carrinho junto na bike, colocar a criança lá dentro, com as coisas dela lá dentro, se eles for caminhar muito. Mas eu vejo, assim, criança arrastando a mochila na rua. É mais fácil você ver criança arrastando a mochila, arrastando a blusa na rua, do que uma mãe carregando tudo dessa maneira. Então, você já vê que como é lidado, assim, como se trata também até com as crianças, é diferente. Então, ele já tem essa cultura de criar as crianças já independentes, né? Então, quando você chega aqui, eles esperam que você seja muito independente. Então, por mais que você não saiba falar o idioma, mas que você não saiba se virar muito bem, eles vão falar assim: ó, faça isso, 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 e eles vão te dar as informações e você vai fazer. Então, nesse sentido, se você for uma pessoa que se machuca muito, vai ser duro conviver com o francês, porque eles realmente são bem assim, diretos. São pessoas que, quando você faz amizade, você tem amizade para a vida inteira. Um francês, quando ele é um amigo de alguém, ele é amigo para a vida inteira. Ele não é aquele amigo casual, igual a gente tem no Brasil, que a gente chega na casa de alguém, a pessoa tá saindo para ir no churrasco, ela chama você para ir no churrasco da outra pessoa, ou às vezes até no casamento de uma outra pessoa. Né? A gente é muito assim, fala: chega aqui, chega uma visita na minha casa hoje, mas hoje à noite eu vou num casamento. E eu vou falar pra pessoa: fulano, vamos com a gente lá no churrasco, vamos lá no casamento lá do fulano. Não, fulano é muito gente boa, ainda mais quando é coisa da igreja, né? Vamos lá, ele é muito gente boa e tal. E quando você vê na sua festa, tem um monte de gente que você não conhece, porque um foi chamando o outro. Já que aconteceu isso com você, né? Então, aqui, isso não vai acontecer. Na verdade, mesmo que o francês é muito seu amigo, amigo assim, de criança, você não vai chegar na casa deles do nada e eles também não vai te convidar assim para do nada ir em algum outro lugar. Se eles estiverem disponíveis, você vai realmente marcar algo com aquele amigo. Ele não é difícil os franceses que são assim. Talvez você pode encontrar alguns franceses que sejam assim, mas normalmente eles têm muito isso assim reservado. Eles
eles colocam uma linha mesmo assim, aonde você pode, até onde você pode ir na amizade, sabe? Não é bagunçado assim como no Brasil. Então, eles respeitam muito isso. Tipo assim, por mais que você é minha melhor amiga, por mais que você é meu melhor amigo, eu não vou chegar na sua casa em qualquer horário, eu não vou te mandar uma coisa sem te avisar. Então, eles são muito preocupados em respeitar a cultura do outro. Outra coisa muito diferente da cultura brasileira, e quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu peguei e falei, meu Deus, como eu sou sem educação. Gente, a gente, por mais educado que você seja no Brasil, por mais que você tenha bons costumes, aqui você se sente muito mal educada. Quando eu cheguei aqui, eles são pessoas extremamente gentis em relação ao outro. Já começa pelo restaurante. Quando você chega num restaurante francês, por exemplo, você espera na porta e o garçom vai vir te acolher na porta e vai te levar até a sua mesa. Vai perguntar quantas pessoas são e você vai falar três, quatro, às vezes você está em dois, você está esperando alguém. E aí vai falar dois, três, quatro, enfim, ele vai levar para você até a mesa, vai pedir para você escolher qual mesa você prefere e você vai sentar. Já começa por aí, a educação, que é você ser acolhido no restaurante. Que tudo também para você pedir uma informação, tudo começa com um bom dia primeiro. Tem essa questão de respeito um com o outro, sabe? É tudo obrigado depois. Quando você termina de fazer uma coisa, muito obrigado, obrigada. Nossa, é muito gentil da sua parte. Eles têm esse tipo de comportamento muito legal. E que eu acho muito legal na cultura francesa é esse tipo de comportamento assim, porque é muito fofo assim, né? Você realmente se sente importante ali. Você está passando uma informação, você também está sendo importante, sabe? Até mesmo ali no serviço ali do restaurante, por exemplo, se alguém, se um garçom, por exemplo, oferece alguma coisa extra, assim, eles respondem, não, muita gentileza da sua parte, mas não, obrigado, ou sim, obrigado, eu aceito muita gentileza. Então, eles têm esse comportamento de usar palavras gentis, assim, para referir ao outro, segurar a porta do elevador para o outro vir e o outro agradecer por isso, porque às vezes a gente segura a porta do elevador para alguém e a pessoa entra e nem fala nada, né? Então, segurar a porta e o outro vem, não, obrigado pela gentileza. Então, eles têm muito essa questão de ser agradecido, assim, e de ter esse comportamento, eu acho muito legal, e que às vezes a gente não vê mesmo na cultura brasileira, né? Meio assim. Então, conviver todos os dias com o francês é ter esse limite. Você, ao mesmo tempo que tem toda a intimidade do mundo com aquela pessoa ali, você convive com ela, mora com ela, mas existe, assim, um limite de respeito, que eu acho muito interessante. Mesmo a pessoa não falando nada, ela impõe o limite de respeito nas palavras, como você fala com ela, ou quando você responde alguma coisa com ela, ou quando ela vai esperar realmente. Eu lembro uma vez que eu pedi para o meu esposo um copo d'água. Eu falei, e no Brasil, né, a gente pede assim, dá um copo d'água para mim, pega um copo d'água lá para mim. E aqui uma vez eu pedi, e assim, me dá um copo d'água? Ele ficou me olhando assim, esperando eu pedir, por favor. Gente, isso sim é muito. Eu falei, meu Deus, como eu sou sem educação. Então, é essa questão, mesmo você tá todo dia com a pessoa, mesmo se seu esposo, mesmo estando ali, eles vão ter essa cultura. Pega alguma coisa pra mim, por favor? Ah, quando recebe, obrigada. Agora me diz, você faz isso na sua casa? Quando seu esposo vai pegar uma copa d'água pra você, vai pegar qualquer coisa pra você, você pede por favor e depois você agradece? Então, aqui na França, você vai ter essa regrinha, esse costume, e automaticamente depois vira automático, vamos dizer, porque depois você fica comum, você fica agradecendo. Se você entrou 1000 vezes no elevador, saiu 1000 vezes, você vai agradecer porque a pessoa segurou o elevador para você. Ou quando alguém abre a porta, geralmente, né, os homens abrem a porta da casa, ou do carro, ou até mesmo do restaurante, vai entrar no hotel, enfim, qualquer lugar, num banco, ele abre a porta, você vai, obrigada, né? Você agradece quando alguém abre a porta para você. Então, assim, são essas coisas que eu vejo de diferença da nossa cultura. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eles têm isso muito forte, muito marcado, a gentileza. Seja mesmo quando a pessoa tá pedindo um favor. Vou dar um exemplo. Uma amiga me liga e fala assim: Miriam, você pode ir na escola buscar o meu filho para mim? Eu vou falar, sim, com prazer, com certeza, pode contar comigo. Então, assim, o jeito que eles respondem é muito assim, avec plaisir, com prazer. Eu vou lá, sim, com certeza vou buscar seu filho. E aí a pessoa vai agradecer, nossa, muito obrigada pela gentileza e tal. Aí eu vou falar, obrigada.
mesmo que eu tô fazendo um favor, eu mesmo vou falar obrigado. Eles também têm muito isso de falar obrigado, mesmo quando eles estão fazendo mesmo o favor, sabe? Mesmo para encerrar uma chamada ou para encerrar ali uma conversa, agradece, mesmo sendo que é outra pessoa que tá fazendo. Vocês entenderam? Então, eu vejo isso muito marcado aqui. E se você não usa esses jeitos de falar, eu vejo que os franceses pegam um pouco mal. Até mesmo na questão de você, quando você não conhece a pessoa, sempre vai se referir a outra pessoa como senhor ou senhora, com um jeito mais formal de falar. Mesmo que seja uma pessoa jovem ou seja uma pessoa velha, independente da idade dela, você vai tratar com senhor ou senhora se você não o conhece. Se alguém parou você na rua, a pessoa vai falar com você de forma mais formal, independente se você é jovem ou não, e você vai responder de forma formal. Então os franceses eles gostam muito disso. E eles usam muito desculpa, com licença, para passar, né, no lugar que tem alguém na frente, com licença, desculpa, ou eles falam, ou desculpa, né, para pessoa sair da frente, no, no, no metrô, enfim, para você sair do metrô, você vai falar isso com a pessoa. Então, tem esses jeitinhos. Se você é uma pessoa que sabe lidar com pessoas, você vai se lidar super bem aqui também, porque você tem que captar o que está acontecendo e fazer do seu jeito, né? Mas você vai ter que olhar um pouco a cultura. Eu vejo pessoas que querem mudar de país, que querem viver em outro país, mas não querem abrir mão daquilo que são. E assim, gente, você sai do seu país, você já é estrangeiro num outro país, e não é fácil ser estrangeiro em outro país, já tem muita coisa na sua cabeça para você lidar. Então, se você ficar muito resistente, não porque eu não vou abrir mão de comer meu arroz e feijão, não porque eu não vou abrir mão de ser mal educado, não porque eu não vou abrir mão de ser, entendeu? Você vai passar perrengue, você vai sofrer, você vai emocionalmente se desgastar muito. Então, se você tem uma oportunidade de conviver com outras pessoas, de conviver com pessoas que têm outra mentalidade, têm outra cabeça, que têm outra visão de vida, é uma oportunidade de você evoluir também nesse lado. Depois você fala, eu prefiro ainda do meu jeito, tudo bem, mas você tem a oportunidade de conviver com pessoas que, sim, são mais educadas, que têm uma mentalidade forte, assim, uma mentalidade muito mais para frente do que os brasileiros e estão, assim, muito objetivos naquilo que eles querem. Os franceses, normalmente, eles são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas prestativas, são pessoas honestas e são pessoas que eles vão estar prontos para te ajudar, mas aquilo. Te ajudo nisso e você se vira com o resto. Tudo bem, isso não tem nada demais. Mas também eles não vão te atrapalhar, tá? Então eles não vão te atrapalhar no que você tem que fazer. Se eles puderem te ajudar, eles vão te ajudar. Se eles não puderem, eles vão falar, não sei como te ajudar, tá? Eles não vão se virar para te ajudar, mas eles vão falar, não sei como te ajudar, procura, você vai dar um jeito. Mas também você vai ter pessoas que vão ser amigas para a vida inteira, você vai ter ali amizades que não vão durar uma festa ou um final de semana, vão ser amigos que vão ter para sempre. Que você pode, amigos que você pode daqui um ano ligar e eles não vão ficar chateados porque daquele um ano você não falou com eles ou não convidou eles para alguma coisa, eles vão estar ali. Então, amigos que realmente duram. E você vai ter pessoas que vão ser muito sinceras, tá? Então, se elas realmente gostarem de você, elas vão falar. Se elas não gostarem, elas talvez não vão te contatar muito, mas se elas não gostarem de alguma coisa que você faça, elas vão realmente falar. Então, assim como ver com o francês, ele, assim, demanda que você não seja muito chateada com as coisas, que você realmente seja franca e que você aprenda a lidar com seus sentimentos. Porque realmente você vai ter que se virar um pouco sozinha e também vai ter que lidar um pouco com essa, digamos, frieza, como olhando como brasileiro, que a gente é meio mimimi, parece que é uma certa frieza, mas não, é um jeito mesmo, um comportamento normal e que talvez você possa se assustar no começo, mas depois você vai ver que é até melhor ser assim do que ser de um jeito muito aconchegante, mas ser uma impressão de ser meio falso, sabe? Então, é assim conviver com o francês. Se você tem alguma diferença, teve alguma experiência, me conta aqui nos comentários. E se tiver um outro vídeo que você queira saber um pouco mais, eu também vou fazendo alguns vídeos aqui, mas a gente pode se falando nos comentários. Um beijo, até o próximo.